Hoje, tudo começa em Deus. É o tema da mensagem de hoje, né? Tudo começa em Deus. Pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Colossenses 1, versículo 16. Tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, visível e invisível, tudo começou nele e nele encontra propósito. Diga, em Deus encontra propósito. Agora Eclesiastes 8,17 diz: por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Tudo começa em Deus. A questão não é você, não sou eu. Focar em Deus é solução. Focar em si mesmo é aflição. Vou repetir. Focar em Deus é solução. Focar em si mesmo é aflição. Então, tudo, diga comigo, tudo começa em Deus. Na verdade, você tem duas alternativas para encontrar o sentido da vida. A primeira alternativa é a especulação. Essa, na verdade, é a opção mais escolhida pelas pessoas. Elas supõem, elas conjecturam, elas imaginam como que é a vida, mas que na verdade elas não sabem dizer qual é o verdadeiro propósito da vida. Então muita gente especula o que é a vida, qual o propósito da vida. Agora a segunda alternativa é deixar de especular e na verdade entender que é a revelação da palavra. Qual é a segunda alternativa para eu encontrar o sentido da vida? Na revelação da palavra. Na revelação de Deus, que é a palavra sagrada. Podemos nos voltar para o que Deus revelou sobre a vida em sua palavra. E interessante, queridos, que o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao seu inventor. Então muitas vezes nós achamos que o propósito de Deus na vida da pessoa é casar, é estudar, é formar uma família, né? É ter um emprego, é conquistar coisas. E aí nos enganamos redondamente. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, e quando nós a lemos, nós não vemos esse propósito lá, ou esses propósitos lá. Nós não vemos como propósito revelado na palavra, que Deus, o sentido da vida seria você casar, você ter um emprego, você ter uma família. Não é o propósito. E aí nós começamos a descobrir qual é o propósito, quando nós lemos e absorvemos a palavra do Senhor. Nele está o verdadeiro propósito. Por isso que o foco não é em nós. Quando nós focamos a nossa vida em nós, nós vivemos com muitas aflições, com muitas perturbações, com muitos problemas, com muitas adversidades, com muitas dificuldades. Mas quando nós focamos a nossa vida em Deus, nós começamos a viver uma vida com mais glória, com mais vitória, com mais simplicidade, com mais abundância. Nós conseguimos ir mais adiante. Por isso, em primeiro lugar, nós precisamos descobrir a nossa identidade. Qual é a nossa verdadeira identidade? Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24 diz assim: a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade.
Eu vou repetir o verso. A serem renovados do modo de pensar, no modo de pensar. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Diga, eu fui criado para ser semelhante a Deus. Veja, querido, o novo homem, a nova mulher, a Bíblia está se referindo a quem nasceu de novo. A este que nasceu de novo, ele nasceu de novo, foi gerado pelo Espírito, criado, sabe, para ser semelhante a Deus em quê? A Bíblia diz em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Justiça e santidade, onde a encontramos, pastor? Na palavra. Seremos semelhantes ao Senhor, nessa nova vida, fomos gerados para sermos semelhantes a Deus em verdade, na justiça. A palavra do Senhor, Jesus disse assim, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Identidade significa ser idêntico a você. Por isso que o novo homem, a nova mulher, por isso que tudo começa em Deus. Porque o novo homem e a nova mulher que nasceram de novo, a identidade, eles têm que ter uma identificação semelhante a quem o criou, a quem o fez nascer de novo. E isso é espiritual, isso é sobrenatural. Interessante, queridos, que todo país tem seu sistema de identificação das pessoas. A partir do nascimento, né, do momento em que você nasce, o primeiro documento é a certidão de nascimento. A partir do momento que você nasce, né? A partir dela o governo passa a reconhecer o seu nascimento. Ele é feito no cartório com dados dos seus pais, a cidade, local, hora que você nasceu. O segundo documento, já na maternidade, outro documento é emitido. Pode ser até antes desse primeiro aí da certidão. Este, por sua vez, é usado para registrar dados como a hora, o peso, o sexo, né? Os primeiros testes e o estado de saúde. É esse documento que todas as vacinas serão registradas acompanhando por muito tempo. Esse documento. Agora, existe um terceiro documento, né, que é visto como um dos mais importantes. Qual é? A carteira de identidade. Ela conterá seus registros que serão exigidos durante toda a vida, tais como o nome completo, data de nascimento, nome dos pais, cidade, estado do nascimento. Tudo é controlado a partir de um número. Tudo. A sua identidade. O que é isso? Aquilo que lhe identifica. Aquilo que lhe faz ser reconhecido em todo lugar aonde você vai. Qual é o número do seu registro? Porque pelo número do seu registro é que nós sabemos quem você é. É o seu registro. Interessante que quando nós falamos que nós temos que conhecer saber qual é a nossa verdadeira identidade, trazendo para o reino de Deus, o que nos identifica? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu estou sendo idêntico a quem? Quando olham para mim e percebem as minhas ações, as minhas palavras, a minha vestimenta e tudo que eu faço, aquilo que eu sou envolvido, eles estão vendo quem? E aí a Bíblia diz que nós fomos gerados, criados como um novo homem, uma nova mulher, semelhantes a Deus em santidade e em justiça. É difícil até de entender isso. Então o propósito de Deus, pastor, é porque tudo começa nele. É verdade, tudo começa nele. Diga assim, tudo começa em Deus e tudo termina nele. Então, na verdade, querido, quando a Bíblia mostra isso para nós, ela está dizendo que a sua nova identidade, na verdade, ela vai revelar que você é idêntico a Jesus.
A sua nova identidade. Eu sou igual a quem? Eu sou igual ao meu pai, eu sou igual à minha mãe, eu sou igual... Não, a sua nova identidade diz que você é igual a Jesus. Você tem que ser idêntico a Jesus. Como que você fala? Eu falo como Jesus. Tem até um livro lá no VIP Story, Quem é Jesus, não é? O tema não é esse daí? Quem é Jesus? Tem esse livro lá no VIP Story. E você vai poder entender, né, que você é idêntico a Jesus. Como na questão biológica, né, você diz assim, não, fulano, meu filho é igual a fulano, né, igual o pai, a filha é igual a mãe, não sei o quê, né, eles parecem muito, né? Quando um casal tem muita convivência, né, vai passando o tempo, né, vocês se parecem muito, são idênticos. Por isso que o relacionamento, eu vou falar mais na frente, a importância do relacionamento espiritual, que gera essa identificação. Quem tem pouco relacionamento com Deus não consegue, as pessoas não conseguem identificar, elas ficam como que perturbadas ao olharem para você e não conseguirem identificar quem você é. Quando você diz assim, eu sou crente, ela não consegue identificar os traços desse novo homem, dessa nova mulher, criado, sabe, à semelhança de Deus. Qual semelhança, pastor? Não é aquela lá de Gênesis, é a nova. A nova é qual? É criado na semelhança de Deus. Como, pastor? Em santidade e em justiça. Pela revelação da palavra. Na verdade, querido, por isso que discípulo é a cópia do discipulador. É assim. Eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que ser igual a Ele. Quem está entendendo isso? Por isso fala para o teu irmão, tudo começa em Deus. E tudo termina em Deus. Amém? Então você precisa descobrir a sua verdadeira identidade. Você precisa conhecê-la. Você precisa ser idêntico a Jesus. Amém? Segunda coisa, você precisa descobrir seu propósito. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz, porque somos criação de Deus realizada em Cristo. Aqui então não fala da criação como sendo vindo do ventre da nossa mãe, mas aqui fala da nova criação, né? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Na verdade, Deus não é apenas o ponto de partida de nossa vida. Ele não é o ponto de partida, Ele é a fonte da nossa vida. Ele não é o ponto, começou, não, Ele já é a fonte. Tudo começa com Ele, continua com Ele e termina com Ele. Então, para descobrirmos o propósito de Deus para a nossa vida, nós temos que nos voltar para Deus, para a sua palavra, e não, querido, para a sabedoria do mundo. Você e eu não podemos edificar a nossa vida, sabe, sobre verdades que não sejam eternas. Não vamos construir a nossa vida na psicologia, na filosofia, nos parâmetros desse mundo. Temos que construir a nossa vida em cima de parâmetros eternos, e essas se encontram na palavra do Senhor. Todos nós devemos entender isso. O propósito determinado por Deus para a nossa vida é anterior à nossa concepção. Ele planejou isso antes que nós existíssemos. E interessante que Ele planejou isso sem nossa contribuição. Agora veja bem, você pode escolher sua carreira, você pode escolher seu cônjuge, você pode escolher seus passatempos, você pode escolher outras partes da sua vida, mas você não pode escolher o seu propósito. Por quê, pastor? Porque o seu propósito já foi determinado por Deus antes que você existisse. Você entendeu isso? Qual é o propósito de Deus para a minha vida, pastor? Já foi determinado por Ele antes que você existisse. Não é você que vai determinar qual é o propósito. Ele já determinou. Você pode determinar quem vai ser seu esposo, sua esposa, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer. Enfim, você pode escolher muita coisa, mas você não pode. Porque ele já foi determinado por Deus. Rick Warren diz, o pior da existência não é a morte. É uma vida sem propósitos.
Por isso que uma vida sem propósitos, as pessoas não chegam nunca onde Deus quer que elas cheguem, mesmo estando dentro da igreja, porque elas não sabem qual é o propósito. Para algumas irmãs o propósito é casar, para outros irmãos o propósito é casar, para alguns é ficar no celibato. Para outros é fazer uma faculdade, constituir família, sabe? E amém. Essa é a ideia. Por isso que as pessoas saem da igreja, vêm para a igreja, saem, terminam o culto. Qual é o propósito da minha vida? Ele não sabe qual é, mas ele é crente. Então, o pior das existências não é a morte, é você viver essa vida sem propósito. E chegar no final dela, se você chegar, muito tempo nessa vida, aos 70, 80 anos, e descobrir que você não fez nada. Descobrir que não houve propósito nenhum, que você não cumpriu o propósito de Deus. Você precisa, querido, sabe, entender e descobrir esse propósito e viver esse propósito. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia prisioneiros em um campo de concentração nazista na Hungria, que estavam processando, olha isso aqui, esterco humano em uma fábrica. Os aliados chegaram lá, olha aí o comunismo aí, o socialismo. Os aliados chegaram lá, bombardearam a fábrica e estouraram tudo. Aí os prisioneiros não tinham mais nada para fazer. Os soldados nazistas fizeram com que os prisioneiros carregassem todo o entulho que sobrou da fábrica para um outro terreno. No dia seguinte, os soldados nazistas faziam com que os prisioneiros carregassem todo o entulho do outro terreno para jogar para o terreno da fábrica de novo. E no outro dia, eles tiravam todo o entulho da fábrica e colocavam no outro terreno de novo. E no outro dia, e assim foi. A tal ponto, querido, que eles não tinham mais sentido. Qual era a finalidade daquilo? Nenhuma. Nenhuma. E sabe o que aconteceu? E olha que está aqui um dos princípios do suicídio, da depressão, da matança, dos adolescentes jovens que estão se suicidando. Os prisioneiros começaram a enlouquecer. Eles começaram a perder a vontade de viver, porque não havia o quê? Propósito no que eles estavam fazendo. Que finalidade? Aonde isso vai nos levar? O que isso vai produzir na vida das pessoas? O que eu estou fazendo hoje, o que vai gerar na vida das pessoas? Qual o legado que eu vou deixar para os meus filhos? Sabe, quando não tem uma vida com propósito, querido, as pessoas são levadas realmente a esse vazio de sentido da vida, mesmo estando dentro de uma igreja. Muitos deles, sabe o que eles fizeram, querido? Começaram a se jogar em cima dos guardas, para ver se eles levavam um tiro. O desejo deles era qual? Eles queriam cometer suicídio. Porque quem não tem propósito na vida, não tem sentido para viver. E aí? E eu fico pensando na juventude de hoje. Eu fico pensando nas pessoas que já chegam aos 60 anos e dizem assim, agora o que eu vou fazer na minha vida? O pior são aqueles que chegam aos 60, 70 anos, em vez de ser bênção, começa a dar trabalho, dor de cabeça. Por que não vê? Por quê, pastor? Porque não vê sentido mais. O que eu vou fazer? Porque na cabeça dele acabou a vida. Qual o propósito da vida dele? Era trabalhar, teve uma família, sustentar aquela família, fazer alguns cursos talvez, e deixar alguma coisa. Eu tenho que agora, pastor, também fazer para minha aposentadoria. Aí ele chega aos 60 anos, se aposenta, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais nada que fazer.
ele começa a desligar uma chave, que eu chamo a chave da vida e a chave da morte, que está na sua alma. Tem uma chavezinha. Tem gente que desliga aquela chave. O que é isso, pastor? Ela não quer mais viver, ela quer morrer. Esse é o desejo dela. Ela desliga aquela chave. Por quê, pastor? Porque não tem propósito. Aí eu vejo jovens hoje que estão na igreja, estão no caminho do Senhor, mas não tem propósito. Qual é o propósito? Aí eu estou me sentindo muito só, vou casar. Casar por quê? Ah, pastor, porque eu estou só, porque eu preciso casar. Não. Gente. Tem propósito. Você tem que entender qual é o seu propósito. O casamento, o emprego, família, não é um propósito. São coisas que acontecem na vida de qualquer um, irmão. O ímpio também, ele nasce, ele cresce, agora eu quero casar, eu quero ter um emprego, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, é normal. O crente não pode ter isso com um propósito. Deus já definiu qual é o teu propósito e o meu propósito, aleluia. E você vai descobrir isso durante esses 40 dias de forma muito profunda, muito singular para a tua vida, para a tua caminhada. E muito disso o pastor Rick Warren compartilha conosco nesse livro. E você vai ver também alguns pontos das mensagens que são ministradas. Quem diz assim, agora a minha vida é meu neto, porque acabou, ele tem propósito. Então agora é o neto, ele passa a ser Jesus amado, tudo é o neto, neta. Acabou o propósito, ele pensa que o propósito dele agora, depois de velho, é o neto e a neta. Sangue de Jesus tem poder, irmão. E eu estou falando aqui porque o ano que vem eu vou ter um netinho ou uma netinha. Já está decretado no céu e na terra. Aí o propósito da minha vida vai virar em torno desse neto? Não. Há um propósito que Deus já definiu para nós. Você e eu. Amém, queridos? É muito importante, tudo começa em Deus. Outra coisa que nós precisamos descobrir, que existe um relacionamento espiritual. 2 João 1,3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e amor. Ou seja, tem que ter, irmão, nós temos que descobrir na verdade que existe um relacionamento espiritual. O pior é que eu vejo gente dizendo que tem um relacionamento espiritual, estão fazendo um monte de coisa errada. Como ter um relacionamento espiritual e ficar fazendo coisa errada? Não. O que significa isso, pastor? Nós precisamos entender que mesmo sendo Deus uma pessoa, o nosso relacionamento com Ele é através da fé. Lembra da mensagem que eu preguei aqui, mas não foi na mensagem, o texto sagrado de João capítulo 20, do relacionamento, sabe, da aparição, da revelação de Jesus para aquela mulher, Maria Madalena, quando Ele se revelou para ela e ela o abraçou e Ele disse assim, calma, me deixa. Sabe por quê, Maria? Porque agora o relacionamento meu com você, você comigo, vai ser através da fé. É um relacionamento espiritual, não é um relacionamento carnal, não é um relacionamento emocional, não é um relacionamento sentimental, é um relacionamento espiritual, é um relacionamento sobrenatural. E quando nós descobrimos isso, querido, da necessidade de um relacionamento espiritual, nós começamos a enxergar, na verdade, esse relacionamento como um relacionamento de paternidade. Mas pastor, e quem busca Deus, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, buscar Deus para receber as coisas de Deus, isso não é relacionamento. Para mim não é relacionamento. Para mim é uma coisa da religião mesmo. A religião motiva as pessoas a buscarem a Deus para receber. Você quer receber uma cura, eu quero receber isso, eu quero receber aquilo, eu quero saber isso, eu quero saber aquilo. Isso não é relacionamento. Relacionamento envolve sangue.
Relacionamento que não envolve entrega, não é relacionamento. Então nós precisamos entender que tudo começa em Deus, caminha com Ele, termina com Ele, debaixo de um relacionamento espiritual. Mas os crentes não estão tendo um relacionamento espiritual. Ele sente uma dor, ele sente uma necessidade, ele começa a buscar a Deus. Quando a coisa está muito feia, ele está na igreja buscando a Deus. Sabe, o relacionamento dele não é um relacionamento espiritual, é um relacionamento negocial, é um relacionamento religioso. Porque ele continua praticando as mesmas coisas, ele está distante do Pai. Ele busca a Deus para obter alguma coisa na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros, é porque existem falsos adoradores. Se Ele está à procura de verdadeiros, é porque existem falsos. Os verdadeiros evidenciam. Por conta, os falsos também evidenciam. A falsidade da adoração a Deus. E a verdade da adoração a Deus. A vida cristã não é sobre ter coisas, comprar, possuir bens. A vida cristã, ela é sobre conhecer a Deus e a sua vontade. Se baseia nisso. Cumprir nossa missão aqui. Por isso que esse mês é um mês especial. Por quê, pastor? Nós temos um propósito a cumprir. Eu vejo gente que, irmãos, de vez em quando chega um anjo me contando as coisas. Sempre tem anjo, irmão. É anjo que desce, é anjo que sobe, é anjo que encosta, é anjo, né? E de vez em quando você enxerga algumas coisas que são até assim... Gente, como é que pode? Pessoas que se apresentam um relacionamento com Deus dessa forma. Se você quer dizer para mim isso, faça discípulos. Então tem gente que muitas vezes está dizendo assim, não, estou tendo um relacionamento espiritual com Deus. Mas está praticando coisas que não refletem esse relacionamento espiritual que você tem com Deus. Quem mandou você fazer aquilo lá? Foi Deus, debaixo de qual autoridade? Deus é a minha autoridade, então você se tornou um independente. Você não precisa de pastor. Toma a tua vida e segue. Não é toma a tua cruz e segue. Toma a tua vida e segue. E tem um relacionamento, vou chapar, pastor. Nós estamos chapando, nós estamos fazendo. A primeira pergunta que eu faço para esse sujeito é o seguinte: cadê as vidas? Não, quero saber as vidas. Para mim, irmão, relacionamento espiritual com Deus reflete duas coisas: santidade e fruto. Relacionamento espiritual, santidade e fruto. Cadê? Você vai me glorificar, vai ser reconhecido como meu discípulo, se você der muito fruto. Cadê o fruto? Agora tem um monte de gente fazendo um monte de coisa aí, em nome de Deus, e que não tem nada a ver com Deus, porque não está debaixo de autoridade. E o pior, meus filhos, que tem gente fazendo um monte de coisa no nome de Deus, com a vida toda estrepada. E ele diz que é em nome de Deus. Eu não, pastor. Eu estou bem. São as pessoas que vão comigo que não estão bem. Eu disse, Jesus. Então eu vou cumprir uma missão do Senhor com pessoas que também vão cumprir essa mesma missão, mas sem a santidade do Senhor? Estou fora. Nem Moisés quis fazer isso. Papai falou assim para Moisés, Deus falou assim para Moisés: vai, meu filho, o anjo, vou mandar um anjo na frente de vocês, assim, se o Senhor não for conosco, não sai daqui. Negócio de anjo não. Você está entendendo isso daí? Quem está entendendo? Você precisa entender o relacionamento.
espiritual com Deus. E para findar, para terminar, você precisa crer que a eternidade é real. 2 Pedro diz assim: vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aqui para mim. Nós temos que viver uma vida numa perspectiva eterna e não passageira. Perspectiva eterna. Nós fomos feitos para vivermos pela eternidade. As nossas decisões e escolhas têm que contemplar a eternidade. E não aquilo que é efêmero, que é passageiro na nossa vida. Por quê, pastor? Porque, o casamento vai acabar, então não é eterno, amém? Por isso tem muita gente que fica aflita: pastor, Jesus não pode voltar agora não, que eu preciso casar primeiro, porque ele sabe que o casamento não é eterno, né? Mas casar de qualquer jeito, você vai viver uma eternidade de aflição. Então casamento não é eterno, não é verdade? Entende isso? Emprego não é eterno, bens não é eterno. Qual é a única coisa que é eterna, pastor? Qual que é? Fala para o teu vizinho aí. É a sua vida. E a sua vida começa em quem? Hã? Começa em Deus. E caminha como? Com Deus. E termina onde? Em Deus. Então não tem nada com você. Nada diz respeito a você. Tudo diz respeito a Ele. Por isso que a Bíblia diz assim: por Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Ele. Não é por meio, nem para Ele, sabe? Não é pelo Marco Aurélio, não é por meio do Marco Aurélio, não é para o fim do Marco Aurélio. É tudo por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Então tudo que eu fizer, eu tenho que estar focando nele. Tudo começa nele, continua nele, termina nele. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, caminha nessa direção. Com relação à eternidade, a vida aqui é extremamente breve. Não fica lutando pelas coisas que são efêmeras, porque senão você vai passar a eternidade sem Ele. Entenda isso. A nossa vida aqui, ela é temporária e é frágil ainda. É frágil. Então, foca em Deus. Você está entendendo? Está entendendo, querido? Que a questão é Deus. A questão não tem nada a ver com você. O propósito não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus. Aleluia. E eu quero estar debaixo desse propósito. Aleluia. Glória a Deus. Você quer estar debaixo desse propósito? Pastor Rick Warren diz assim: você foi feito por Deus e para Deus. E até que compreenda isso, a vida jamais fará sentido. O sentido da tua vida está nas emoções. O sentido da tua vida está nos sentimentos. O sentido da tua vida está nos netos, nos filhos. O sentido da tua vida está no seu cônjuge. O sentido da tua vida está na sua vida profissional. O sentido da tua vida está na sua faculdade. O sentido da tua vida está nos bens que você quer possuir ou que possui. O sentido da minha vida está em realizar os meus desejos, pastor. Isso é mentira de Satanás. A verdade é o seguinte: o sentido da nossa vida está no propósito de Deus. Religião, querido, tem a ver com o seu plano para você. Fé e vida eterna tem a ver com o propósito de Deus para você. Eu vou repetir: religião tem a ver com o seu plano para você. Fé
E vida eterna tem a ver com o propósito de Deus para você. É isso que você e eu temos que escolher. Temos que entender. Qual é a sua escolha? Somente através dos propósitos de Deus, sua vida só pode ter realmente sentido e realização. Somente através dos propósitos de Deus. Então não nos enganemos, não nos deixemos ser enganados por nós mesmos. Gente, para, tudo começa nele. Ah, eu nasci de novo, e agora? A caminhada é nele. E como é que vai terminar? Nele. Então pare. Esse dia teve um irmão que, sabe, ele era muito envolvido com as coisas do pai aqui. Sabe, ele fazia uma coisa, eu não vou citar porque de repente você pode associar o que eu estou falando com a pessoa, não quero fazer isso. E de repente ele começou a deixar tudo. Hoje ele não participa de mais nada. Mas se você for falar com ele, ele é um garanhão do Senhor. Usando uma expressão melhor, ele é um camarada que se apresenta como um Deus. Gente, eu não consigo entender isso. Como um homem de Deus, define quais são os propósitos dele. Se os propósitos dele são definidos pelo Deus dele. E aí fica visitando aqui, acolá, visita o irmão aqui, tem palavra aqui, tem... Não, que palavra nada, não cai nessa coisa não, irmão. Não deixa nem entrar na tua casa. Ah, eu quero entrar aqui para orar, não deixa não. Não deixa. Se você deixar, você está deixando entrar um enganador lá dentro. Por quê, pastor? Porque ele não sabe qual é o propósito de Deus. Ele olha para a igreja do Senhor como se fosse uma coisa dispensável. Você acha que esses meninos que estão aqui, centuriões, ah, pastor, isso não é servir a Deus? Quem disse que não? Me fala que não. E esses irmãos que estão aqui cantando, esses irmãos que estão lá fora, quer dizer assim, não quero me envolver com, eu não quero ser líder, eu não quero fazer. Ah, pelo amor de Deus, irmão. E vai dizer para mim que sou homem, sou mulher de Deus. Se tudo começa em Deus e continua em Deus e termina em Deus, então minha vida tem que estar centrada em tudo que diz respeito a Deus, o seu reino e a sua igreja. E a primeira coisa que acontece na igreja do Senhor é que tem um cabeça. Tem uma coisa que se chama autoridade espiritual. Ela não é imposta, mas ela é conquistada. Conquistada pela palavra, conquistada pelo testemunho, conquistada pela vida, conquistada pela entrega. São 32 anos que eu me entrego. Então quem serve mais é quem Deus coloca mais nas mãos para servir. Então você pode dizer assim, o pastor não fica como centurião, o pastor não fica ali. O pastor é o que serve mais. O pastor está 24 horas antenado, ligado, buscando saber aquilo que Deus quer, orando pelas suas ovelhas. E hoje eu falei lá na minha classe, dizendo para eles, um líder de célula quer ver sua célula explodindo, ele tem que orar pelos seus membros todos os dias. E aí eu dou o meu testemunho, digo assim, você sabe, o pastor da igreja, o pastor ora, primeiro é a minha casa, minha família, segundo são os meus filhos espirituais. Quando eu coloco minha casa, eu envolvo meu filho, minha filha do coração, porque a minha casa, não tem jeito, estendeu, mas a casa estendida, igual a extensão de Cariacica, né? Continua sendo a nossa casa. E aí depois vem meus filhos espirituais, depois vem a minha liderança, depois vem meu rebanho, o rebanho que Deus confiou às minhas mãos. O Senhor ora todos os dias eu separo um tempo para orar por vocês.
Sabe por quê? Existe um princípio de Gênesis e Apocalipse. A igreja tem dificuldade com isso. Eu olho para pessoas que estão aqui que tem muita dificuldade com a autoridade. Tudo começa nele. Então, se começa nele, eu tenho que me prostrar diante daquilo que ele determinou como propósito. Marco, ande assim. Então é assim que eu tenho que andar. Marco, se vista assim, assim. Se relacione assim, assim. Fale assim, assim que eu tenho que fazer. Eu sou idêntico a ele, aleluia. Eu tenho que ser idêntico a ele. Então quando o cara olhar para você, vai dizer assim: ei, eu vejo alguma coisa diferente nesse homem e nessa mulher. Então pensa bem. Hoje, agora, nesse exato momento, é um momento de você entregar, sabe? E reconhecer e se arrepender diante do Senhor. E dizer: Deus, eu estou andando segundo o meu propósito, não o propósito do Senhor. Eu quero entregar o meu propósito nas tuas mãos, porque eu quero viver o